Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O JC Debate aproveita a data para falar sobre a grande quantidade de resíduos descartados de forma incorreta na natureza. Todos os anos, mais de 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos. É como se a cada minuto a carga de um caminhão de lixo cheio fosse despejada no mar. É a casca de tudo, do queijo, do iogurte, do pão, dos produtos de limpeza. O plástico envolve um mundo de mercadorias e mantém a qualidade delas até chegar à mesa. Conceição não usa mais as sacolinhas plásticas do supermercado, mas ainda não sabe o que fazer com as embalagens dos alimentos. Na sua casa, você separa a comida? Bota tudo junto. Por que, Porque eu acho mais fácil. O plástico hoje é tão comum que envolve até o que já vem embalado pela natureza. Pode parecer mais prático, até mais higiênico. Mas se essas embalagens forem descartadas de forma errada, podem causar um impacto sério no meio ambiente. Trocar as sacolas dos supermercados por outras opções foi só o primeiro passo. As novas, verdes e cinzas, ainda demoram 100 anos para desaparecer na natureza, mas são feitas com 51% de fontes renováveis. E para falar sobre a poluição causada pelo consumo e descarte de resíduos, recebemos Renata Soares, diretora executiva do Instituto Acatu, e a bióloga Leandra Gonçalves, ela é especialista da Fundação SOS Mata Atlântica. E você pode participar da nossa conversa mandando as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença hoje, nesse dia tão importante, né, para fazermos um alerta para as pessoas. Vamos começar, então, mostrando... A reportagem chamou atenção para essa quantidade de plásticos no supermercado. Vamos começar aproximando essa conversa das pessoas, chamando a responsabilidade de cada um de nós, né? Para quem ainda pensa que pega o seu lixo, né? Joguei lixo fora, bye, bye, basta. É isso, minha responsabilidade acaba por aqui. Está bem enganado, né? Está bem enganado. Na verdade, é muito importante as pessoas terem consciência do uso dessa embalagem e principalmente do descarte. Você falou das sacolinhas plásticas do supermercado. Pegando uma ideia para as pessoas tangibilizarem o quanto que é usado, se uma família média consome por mês 56 sacolinhas plásticas, ao longo de um ano, isso dá para preencher a Torre Eiffel, aquela lá de Paris, a famosa, uma lateral inteira. É muita sacolinha. Então, qual que é a nossa função? A nossa função é reciclar esse material. Eu sempre fazer o descarte de maneira correta. E em relação às sacolinhas, a reportagem fala qual é a outra alternativa que existe. Por exemplo, usar aquelas sacolas de plástico mais dura, que a gente fala que são mais duráveis. Cada compra que eu faço com aquela sacola maior, eu posso economizar até 8 sacolinhas. E eu posso usar aquela sacola mais do que 350 vezes. Então, o máximo que é otimizar uma sacola retornável, que eu posso ir, levar e voltar, melhor. Porque aí eu deixo de usar essas sacolinhas que simplesmente vão ser descartadas. E o grande ponto que tem não é só o descarte, como a reportagem falou, desse plástico que fica 100 anos lá. É toda a energia que eu uso para produzir essa sacolinha. Então, vai água, vai energia, depois todo o transporte dessa sacolinha, que da onde ela é produzida, até os meios, pontos de venda, os supermercados, e depois o descarte. Então, o desperdício não é só o que vai ficar acumulado, é todo esse ciclo que envolve a produção da sacolinha. É interessante, eu até acho super oportuno esse debate na Semana do Meio Ambiente, né? Porque a gente sempre fala, a Semana do Meio Ambiente, essa semana tem Dia Mundial do Meio Ambiente hoje, depois tem Dia Mundial dos Oceanos, que são um dos principais impactados por esse lixo plástico, né? Mas o que as pessoas podem fazer num dia como esse que a gente deveria estar comemorando, né? Se é que a gente tem muitas coisas a comemorar na questão ambiental hoje no Brasil. Mas eu acho que as pessoas têm que se colocar um pouco na condição de o que eu posso fazer de melhor para o Dia do Meio Ambiente. Então, acho que mais também, além do que a Renata já colocou, tem toda a questão do reutilizar o plástico e o reduzir o seu consumo. De que forma que as pessoas podem contribuir com essa redução? Tem um dado interessante da Organização das Nações Unidas que fala que o tempo de vida, vamos dizer, de uma sacolinha plástica, essas de supermercados, que a gente pega sem pensar, né? Vai pegando, pode colocar mais uma para segurar melhor o peso, é 15 minutos. Ou seja, você
chega com um monte de sacolinha plástica na sua casa e essa sacolinha vai durar 15 minutos, porque dali então ela vira um lixo, depois ela vai para um lixão e no fim das contas ela vai parar no meio ambiente, que é onde ela causa a maior parte do impacto. E para no meio ambiente muitas vezes volta também para a nossa mesa, não é? Volta. E aí essa coisa importantíssima, essa sacolinha, às vezes a gente joga pela janela, ou mesmo um pedacinho do chiclete, um pedacinho do plástico, a gente pega, está dirigindo no nosso bairro e joga pela janela. Uma semana depois, nesse mesmo bairro, a gente está parado num congestionamento porque está tudo alagado. Exatamente. Né? Então, na verdade, esse plástico que eu joguei, ele entope e aí ele volta e eu mesmo sofro com isso. Olha, nós separamos aqui, né, para a gente mostrar aqui o tamanho desse problema, imagens do documentário Jornada Midway, que mostra cenas tristes e chocantes dos plásticos que vão parar nos oceanos e são consumidos pelos albatrozes em ilhas do Pacífico. Quer dizer, nós temos já as imagens aí, né, mostrando as carcaças desses animais cheias de plástico. Exatamente, isso é um grande problema. Esse relatório da ONU, que lançou algumas informações e alguns dados sobre a questão do plástico nos oceanos, no mundo todo, diz inclusive que se até 2050 a gente não tiver uma redução drástica da nossa produção e consumo do lixo plástico no mundo, aproximadamente 99% das aves marinhas, que incluem os albatroz, vão ter se alimentado de algum tipo de plástico. E esse problema para a vida marinha é muito grande, porque a gente vê aqui no Brasil um número muito grande de mortalidade de tartarugas marinhas com ingestão de plástico. Aves marinhas, as tartarugas, elas têm um hábito alimentar de se alimentar de algas. E elas, quando estão no mar, quando elas observam uma sacola plástica, para elas é a mesma coisa que observar uma alga marinha. Então, elas confundem com o seu principal item alimentar e acabam morrendo, inclusive, sufocadas. Então, esse é um problema muito grande para a vida marinha, que, inclusive, está sendo tratado em escala mundial. As pessoas... Não, antes de colocar aqui... os comentários das pessoas, nós temos, você falou da tartaruga, nós temos aqui, tá aí, ó, a imagem de uma tartaruga, né, que é também é isso que você está comentando, uma cena impressionante, porque ela tem ali um aro de plástico ao redor do corpo, muito provavelmente, então, quando ela era pequenininha, ele entrou e isso acompanhou pelo resto da vida, não é? Exatamente. E você sabe, Andressa, que eu tive uma experiência muito interessante de fazer uma pesquisa para quantificar a quantidade de lixo plástico nos oceanos na região antártica. Uma região bastante remota, né, e que é uma região tão pristina que não tem urbanização na região. E lá, mesmo sem ter a presença de seres humanos, ser uma área protegida, né, mundialmente protegida, a gente encontrou uma quantidade de 60% de lixo plástico vindo do continente. Ou seja, esse lixo que a gente usa no supermercado, que volta para a nossa mesa, ele também, por conta da toda a dinâmica, né, dos oceanos, acaba indo parar em áreas que nem são habitadas e acabam impactando espécies marinhas que, inclusive, poderiam estar sendo protegidas, mas nem estando distantes estão protegidas do nosso impacto. Agora, quanto esses números, né, tão impressionantes que vocês estão trazendo aqui para a gente, essas imagens chocantes e tristes, o quanto isso muda comportamento? O que muda comportamento? Bom, é preciso mudar o comportamento. Né? Então, a gente tem também as 6 perguntas. Uma das grandes perguntas, a gente falou em redução de consumo. Eu realmente preciso consumir aquilo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O porquê? Qual é a minha necessidade? Qual a melhor forma de consumir? Então, com isso também eu penso as estratégias de fazer a minha redução. Depois que eu consumir, tem várias formas que eu posso usar de fazer esse descarte correto. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar no nosso site e lá tem uma tabelinha explicando. Porque o que eu faço com aquela bandejinha de isopor, aquele plastiquinho? Eu separo, eu não separo, isso é reciclável, isso não é? Então, também a informação ajuda o consumidor a separar isso. E também o consumidor, ele pode ter uma atitude mais ativa de se, por exemplo, no prédio dele, ou na comunidade dele, ou no bairro dele não há uma coleta seletiva, ele pode se organizar e pedir para que isso aconteça. Quer dizer, ele pode cobrar do poder público, então, uma forma de fazer com que ele faça o descarte adequado, né? Exatamente. Ele pode pressionar o poder público, ele pode acionar algumas cooperativas de catadores. Então, existem formas das quais o consumidor, ele sai de uma postura passiva para uma postura ativa e buscar cada vez mais a reciclagem. Então, por exemplo, essas bandejinhas de isopor, tinha uma empresa que fazia a reciclagem dela, mas o volume foi diminuindo cada vez mais e ela parou. Então, se nós nos organizarmos e começarmos a todos a separarmos, esse volume aumenta, essa empresa ou outras podem voltar a operar. Então, o nosso papel ele é fundamental.
A Dice Nabuco coloca que faz parte da educação que vem de casa, não é, Leandra? Exatamente. Eu acho que tem a questão da educação, já muito bem colocado pela Renata, e tem também o papel das empresas e dos governos. Sim. Das empresas, a gente viu uma iniciativa muito interessante recentemente da Adidas, que coletou o lixo dos oceanos para produzir uma série específica de tênis feita com plástico dos oceanos. E também eu acho que por parte das empresas é fundamental que eles se sintam responsabilizados pelo lixo que eles colocam no meio ambiente. Então, para além da sacola plástica, as embalagens de venda dos seus produtos, de que forma que eles podem ser responsabilizados por estarem colocando esse lixo no meio ambiente? De que forma que eles podem contribuir com a retirada desse lixo no meio ambiente? E aí, nisso, entra a questão dos governos e do poder público. De que forma que os governos vão se contribuir ou vão se responsabilizar por essa questão da geração do lixo? Eu acho que é até importante colocar que essa semana de Dia Mundial do Meio Ambiente é também Dia Mundial dos Oceanos e está acontecendo na ONU, em Nova York, a Conferência Mundial dos Oceanos. E eles vão estar discutindo justamente os objetivos do desenvolvimento sustentável, com metas bastante específicas. Uma delas, sobre oceanos, inclusive a primeira, diz que até 2025, governos e empresas precisam se responsabilizar por reduzir drasticamente a produção de lixo no mundo. Então, eu acho que essa tríade, né, de indivíduo, né, sociedade, governo e empresa, precisam funcionar muito bem para a gente conseguir enfrentar esse problema de frente. Vou aproveitar esse gancho seu, então, para chamar aqui também uma notinha, dizendo que a ONU lançou uma campanha para reduzir a quantidade de plástico nos oceanos, justamente isso. E alertou, veja bem, alertou que se nada for feito nos próximos 30 anos, haverá mais lixo no mar do que peixes. A campanha Clean Seas, que significa limpar os mares, foi apresentada durante a Cúpula Mundial de Oceanos na ilha de Bali, na Indonésia. O objetivo é fazer com que os governos de todos os países apliquem políticas de fiscalização às indústrias e incentivem a redução de produção de plásticos. A ONU espera que nos próximos 10 anos sejam eliminadas embalagens descartáveis, sacolas e garrafas. O plástico representa 80% do lixo nos oceanos. Todos os anos são lançadas 8 milhões de toneladas de plástico que demoram mais de 100 anos para se decompor, afetando todo o ecossistema. Essas ações causam prejuízos de 8 bilhões de dólares. É só parar para pensar, essa informação só que daqui a 30 anos, mais plástico no mar do que peixes. É realmente um absurdo. É um absurdo. E é interessante pegar o gancho, né, da responsabilidade compartilhada, de que cada um de nós temos esse nosso papel em ajudar, né, a sociedade, o governo, como você tinha falado, né, pegando a questão do governo. Em 2010 foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma política bastante interessante, porque ela também pressiona as empresas a justamente, por exemplo, na parte de plástico, que as empresas, do total de quilos, né, da massa que ela produz de plástico, para seja qual for a embalagem, 22% ela é obrigada a reciclar. Agora, vocês estão muito chamando aqui a atenção para a responsabilidade do consumidor, das empresas, do poder público. Os nossos governantes vêm fazendo a sua parte? Olha, eu ainda acho que falta muito por parte dos nossos governantes e também por parte das empresas. A gente tem a política dos resíduos sólidos, acho que foi um grande passo à frente, mas ainda falta bastante responsabilidade no sentido de cumprir as regulamentações, de realmente levar a sério as políticas públicas e de realmente se preocupar com o meio ambiente. É muito fácil na Semana do Meio Ambiente a gente ver governo, empresa, várias ações falando da questão do meio ambiente, mas o que realmente temos a comemorar? O que realmente temos avançado na questão ambiental no Brasil e de que forma que a gente pode avançar mais para o próximo ano. Eu acho que essa é a tarefa que a gente tem a cada Dia Mundial do Meio Ambiente, é de que forma que a gente pode melhorar para daqui a um ano. Em que nós avançamos? É possível dar uma boa notícia nesse sentido? Olha, eu acho que é muito difícil no Brasil a gente dar algumas boas notícias na questão ambiental, né? Parece que o nosso poder público e sociedade está mais preocupada com as questões de crise econômica, que não são problemas pequenos, né? Mas eu diria que a política de resíduos sólidos foi um grande avanço, que precisa de mais cumprimento, mas eu acho que a gente tem muito ainda a fazer, tem muito a melhorar. O Lamarck Dias, via Twitter, ele fala assim: eu acredito que só a partir mesmo de medidas punitivas a sociedade vai ter consciência de que é preciso mudar. Será, Renata? Olha, quando mexe no bolso, geralmente alguma coisa muda. Há exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, quando as sacolinhas plásticas de supermercado, algumas grandes cadeias de supermercados, eles passaram a cobrar, né? Isso implicou uma redução já nos primeiros meses de 30% do volume.
Porque, obviamente, quando mexe no meu bolso, eu penso antes. Quer dizer, o impacto primeiro foi no bolso, mas depois que surgiu uma conscientização. Exato. Não apenas, né, vou ter que pagar pela sacolinha. Exato, porque isso gera exatamente o que eu falei. Eu realmente preciso de tantas sacolinhas? Como é que eu vou utilizar? Então, quando impacta o bolso, isso provoca reflexão. É uma forma de estimular a educação. E olha, ainda esses números da ONU aí que chamam a nossa atenção para mais plástico nos oceanos do que peixes, a ONU também chama atenção para o uso do plástico na indústria de cosméticos, na produção de creme, pasta de dente, lá também tem plástico. É incrível, mas esses produtos nossos de cosméticos, principalmente os esfoliantes, eles têm umas micropartículas, então umas microesferas que acabam sendo despejadas através do uso, do nosso uso na nossa casa e que ainda acabam indo parar nas praias, nos rios e nos oceanos e que trazem um impacto bastante grande para o meio ambiente. Essa campanha da ONU, inclusive, fala especificamente desses produtos farmacêuticos que têm essas microesferas de plástico. Plástico, então, às vezes não parece tão óbvio assim. Exato. As nossas estações de tratamento de água, elas ainda não conseguem lidar com esses resíduos dos cosméticos. Então, eles passam, ao lavar a mão, ao tomar um banho, isso passa, vai para a água e acaba chegando nos oceanos. Engraçado que a gente não percebe, né? Acho que muita gente não tem, por isso que eu acho que a mudança é fundamental e ela passa pela educação, né? Então, as pessoas não sabem o quanto esse produto pode estar sendo um impacto. Às vezes, você nem está pensando que você pode estar causando um impacto e você está causando um impacto no próprio dia a dia. Vou, antes de chamar o intervalo, dar mais uma informação. Que estimativas indicam que 51 trilhões de partículas de plástico estejam flutuando pelos oceanos. 51 trilhões de partículas de plástico. Sabe o que significa essa quantidade? 500 vezes mais que as estrelas em nossa galáxia. Só para deixar para as pessoas pensando sobre isso até a gente voltar do intervalo. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Conversamos sobre o descarte inadequado de resíduos. Com a gente, Renata Soares, diretora executiva do Instituto Acatu, e a bióloga Leandra Gonçalves, especialista da Fundação SOS Mata Atlântica. Vamos retomar aqui nossa conversa com essa expectativa da ONU de que nos próximos 10 anos sejam eliminadas embalagens descartáveis, sacolas e garrafas. Vocês acreditam que isso é possível? Eliminar? Olha, eu acho que alguns governos já fizeram compromissos formais, né? Por exemplo, a Indonésia já assumiu, juntamente com a ONU, nessa campanha que eles fizeram para o plástico nos oceanos, que vai reduzir 70% da sua produção de plástico. O Uruguai, não querendo reduzir o plástico, falou, olha, eu vou taxar a produção de plástico, então com isso as sacolinhas serão vendidas nos supermercados e as pessoas vão, tocando no bolso, como a Renata colocou, pensar se vale a pena pegar 10 sacolinhas quando vai ao supermercado ou se realmente seus produtos não cabem em menos sacolinha do que o necessário. Né? A Costa Rica também teve uma iniciativa que seria taxar e também produzir sacolinhas mais resistentes para que as pessoas precisassem de menos sacola para levar para casa. Então, eu acho assim que os governos estão começando a prestar atenção no problema do lixo plástico, isso é bastante importante, porque com isso a gente começa a passar informação para as pessoas, que vão lembrar de levar sua sacola retornável para o supermercado para não ter que pagar pela sacolinha no supermercado. Eu acho que esse é um passo, inclusive, que aqui no Brasil a gente poderia começar a discutir. Vou trazer um outro exemplo aqui, que é da França, né, que pretende aí banir também os copos, talheres, pratinhos descartáveis até 2020. Eu acho que a gente precisa olhar também com muita atenção para isso, porque sim, o copinho descartável, o canudo, por exemplo, nos Estados Unidos, o consumo diário da população americana de canudo, se a gente juntar todos, dá para dar 2,5 voltas na Terra. Então, realmente é necessário tanto canudo? Existem alguns momentos onde questões de saúde, eu vou precisar de um canudo, mas para o dia a dia não seja necessário. Aquele copinho bastante transparente, descartável, que tem essa produção toda, eu jogo ele fora, muito efêmero, também não é necessário. Mas se a gente olhar para as embalagens como um todo, na nossa vida moderna, que a gente mora nas cidades, muito do que a gente tem de conveniência dos alimentos só é possível a gente usufruir pelas embalagens. Então, elas têm um papel importante na nossa vida. Agora, de que forma é feita essa embalagem? Então, tem o papel da indústria. Depois, nosso papel como consumidor de reciclar, de lavar essa embalagem, de pressionar o governo para que isso seja reciclável.
E aí a empresa também, ela com essa questão da logística reversa, o que é a logística reversa? É essa embalagem que ela produziu, vendeu para o consumidor para que retorne a ela, para que entre de novo como insumo e matéria-prima para ser produzido de novo. Né, para que eu não gere, que eu não use mais recursos. Então, eu fecho o ciclo. Então, isso também é importante. Algumas coisas é possível pensarmos em eliminar. Outras são fundamentais e essenciais para a nossa vida moderna. É questão de ter consciência no uso. Exatamente. Agora, as empresas também estão trabalhando na substituição, outros materiais mais sustentáveis para substituir o plástico? Eu acho que tem empresas que têm pensado sobre isso, sim, e também tem empresas que estão começando a pensar em de que forma reutilizar esse lixo, que é o caso que eu tinha mencionado da Adidas, por exemplo, que pega o plástico dos oceanos para a produção de tênis. Tem a empresa Dell também para produzir alguns materiais dos seus computadores, estão utilizando lixo que é despejado nos lixões para produzir alguns desses aparelhos que utilizam o material do plástico. Então, acho que tem algumas atitudes de mudanças comportamentais, de práticas que podem ser alteradas e que podem contribuir, sim, com a questão ambiental. Agora, nós falamos aqui o quanto se perde em desperdício, o dinheiro que vai para o ralo quando nós não descartamos corretamente esses resíduos, em especial plástico que nós estamos colocando aqui. Mas e o contrário, quando nós fazemos um uso consciente nessa cadeia toda, quando o lixo é reciclado, o plástico é reciclado, quanto que ele vale? Qual é o potencial desse lixo? Ele vale bastante. Ele vale para a pessoa que fez isso, nós como consumidores, como eu falei, que não vai ficar mais na enchente, que vai ter um mundo melhor para viver, porque a gente sempre fala, o planeta vai acabar. Bom, o planeta ele vai continuar lindo e maravilhoso. O que está em risco é a nossa vida. A vida do ser humano, essa sim está em risco, essa pode acabar. Então, a gente garante a nossa vida. Ao outro lado, essa questão da reciclagem, ela mexe uma indústria dos catadores e tem um papel social fundamental. No ano passado, a gente tem um índice de que gerava quase 10 mil empregos. Então, também, quando a gente faz a reciclagem, a gente leva os materiais, a gente estimula. A gente melhora não só as questões ambientais, mas a gente estimula toda uma cadeia social de pessoas que podem gerar emprego e podem trabalhar nessa indústria. Então, é uma indústria que gera renda e estimula a nossa economia. É muito interessante. As pessoas fazendo a utilização mais consciente do plástico, elas podem estar movendo toda uma cadeia. Eu acho só o ser humano ele tem às vezes uma característica de pensar, não, vou jogar aqui a minha latinha porque um catador vai passar, vou estar contribuindo. Já escutei esse argumento muitas vezes, porque a gente na SOS são os ecochatos, né? Não, lá vem a Leandra falar de eu jogar a latinha, mas aqui eu vou ajudar um catador. O catador vai ser ajudado se você colocar também essa latinha numa lata de lixo de destinação adequada. Então, assim, a gente não pode terceirizar o nosso papel para qualquer um dos serviços. Eu acho que o indivíduo ele precisa começar, de fato, como sociedade, se responsabilizar pelo seu papel com a questão de meio ambiente. Claro que o governo também tem o seu papel, todos nós temos nessa questão. O Almateu, via Facebook, ele fala que ele acha que as sacolas plásticas são a menor parte do problema. Ele fala que eu conheço muitas pessoas, assim como eu, que usam essas sacolas para embalar o lixo. Se não tivesse, se acabarem com essas sacolas descartáveis, o consumo do plástico não vai migrar para os sacos de lixo que vão precisar ser comprados aí para armazenar esse lixo? Adoro essa pergunta, muito boa essa pergunta. Na verdade, hoje em dia, a gente tem uma outra alternativa que está muito ligada à educação. Né? Então, antigamente, muitos lixos, eles vinham naquelas latões, aquelas latas que enferrujavam, era um negócio bastante complicado. Hoje em dia, qual a melhor alternativa à sacolinha plástica? É você ter umas latas de plástico, né? Na verdade, latas de lixo, né? Mas que sejam de plástico, e a gente joga o lixo todo nela. E aí depois, com o tempo, esse lixo vai acumulando e a gente compra um saco daqueles sacões de lixo grande e joga aquele lixo todo lá. E aí a gente joga um lixo fora. Então, tem uma educação de realmente o acumular. Então, eu ter isso do lixo orgânico, né, uma lata, e a outra do reciclável. E aí eu elimino as sacolinhas. Se você adotar essa prática que a Renata mencionou na sua casa, você vai perceber também que se você separar todo o seu lixo orgânico do seu lixo reciclável, as latinhas de refrigerante, as garrafas de água, as embalagens plásticas, e se você realmente proceder da forma correta, então terminou de usar essa embalagem, você lava e coloca, você não precisaria para essa embalagem reciclável utilizar nenhuma sacolinha plástica, desde que você estimule que no seu condomínio ou na sua casa você tenha essa lixeira separada, porque ela não necessita, você não necessita colocar o lixo reciclável numa sacola plástica. Você necessita que o lixo plástico
latinha, o lixo reciclável, seja destinado de forma correta. E aí, na verdade, você pode até utilizar conscientemente, sustentavelmente, numa quantidade bem menor, a sua sacolinha para armazenamento do lixo, numa sacola maior, como colocado pela Renata, para o lixo orgânico. Esse sim, talvez, para você descer pelo prédio. Que recicla o orgânico, né? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, você precisa separar tudo, o vidro, o plástico, ou basta só colocar na separação dos recicláveis? Aí depende um pouco de como é feita a coleta. Tá. Né? Então, por exemplo, tem alguns prédios, alguns condomínios que junta tudo, todos os materiais recicláveis, e aí eles vão para uma cooperativa e lá eles são separados. Tem outros que você tem justamente aqui a gente chama de PEVs, aqueles grandes, até mesmo em alguns supermercados, aí você tem vidro, papel, e aí sim você separa. Então depende um pouco, aí a pessoa precisa se informar de como vai ser coletado esse lixo reciclável. Nosso tempo está acabando, eu vou deixar para um recado de vocês, é algo que faltou falar no programa. Eu acho que nesse Dia do Meio Ambiente a gente sempre fica pensando o que a gente tem para comemorar, né? E a gente vê dados tão alarmantes, né? Eu trabalho na Fundação SOS Mata Atlântica e no nosso último Atlas de Mata Atlântica, de floresta, a gente viu que o desmatamento da floresta da Mata Atlântica aumentou, né? E a gente só tem 7%. Então a gente fica sempre com uma dificuldade muito grande de estar comemorando o Dia do Meio Ambiente. A gente teve uma dificuldade hoje para escolher o tema também, porque são tantas as questões que ainda vale a pena chamar atenção, né? Exatamente, mas eu acho que assim, o principal recado no Dia Mundial, assim, que a gente deixa para as pessoas no Dia Mundial do Meio Ambiente é de que forma que você pode se responsabilizar sobre o seu impacto ambiental. E nesse sentido entra bastante o trabalho de organizações não governamentais que têm um papel fundamental em levar a informação para a sociedade, em pegar a informação da pesquisa científica e levar para a sociedade, em pegar essa informação e levar para o poder público, em trabalhar com a questão da construção das leis, para que a gente tenha sempre um meio ambiente mais saudável para as futuras gerações. Então, acho que o nosso papel é bastante importante. O endereço da SOS Mata Atlântica, para quem quiser mais informações? É www.sosma.org.br. Renata. E a boa mensagem que eu quero deixar é que as ações que a gente tem, quanto indivíduos, a minha ação, ela faz diferença. Então, se eu me educo, eu mudo o meu comportamento, ao eu mudar o meu comportamento, eu mudo da minha família, dos meus amigos, e isso influencia. Então, acreditar que a gente pode realmente fazer a diferença. E tem várias outras dicas no Acatu? Tem. É www.acatuconk.org.br. Maravilha. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.